Você gosta desse período de fim de ano? De um lado, existem pessoas alegres, festejando, felizes, e de outro lado, uma multidão de pessoas angustiadas com a síndrome do final do ano. Pessoas que não gostam desse período de Natal, férias, amigo secreto, trânsito, festa da firma, tudo que envolve, toda essa correria. Muitas pessoas, na verdade, torcem para esse período passar logo e chegar o dia 2 de janeiro do próximo ano. Para muitas pessoas que têm famílias disfuncionais, famílias que foram desfeitas por alguma separação ou alguma perda, esse período do ano é bem difícil. É um período que nós chamamos de síndrome do final do ano. É um período que traz uma carga emocional muito grande, que se concentra nessa fase de reflexão, onde as pessoas estão vendo outras pessoas felizes e sorrindo nas redes sociais, enquanto elas estão vivendo um certo luto, uma certa dor por alguma perda recente. E sobe cada vez mais o número de pessoas que preferem dormir na virada de Natal e Ano Novo. Se você é uma delas, comente aqui para a gente saber. A síndrome do final do ano é um fenômeno social que começa a partir do meio de novembro, quando as propagandas de Natal começam a chegar e as ruas e os comércios começam a ficar agitados. Se você já se identificou com tudo isso, nesse vídeo você vai entender por que você sente essa angústia e, melhor, o que você pode fazer a partir de agora. Primeira causa: lembranças. Nós somos um banco de dados de memórias. Todas as memórias da nossa vida nesse período, momentos felizes que nós tivemos em algum período, estão conosco. E quando a gente vê famílias reunidas, risadas, sorrisos, crianças brincando, nós lembramos de um tempo que vivemos e éramos felizes. E não sabíamos. Talvez a gente não tinha noção do valor que aquilo tinha. E quando olhamos para a nossa família agora, nós sentimos um vazio de uma época que não volta mais. Terceira razão que machuca muitas pessoas nesse período de final do ano, não tem jeito. É lidar com o luto, é lidar com a perda. As pessoas que perderam alguém ao longo do ano, chega esse período, a gente vai lembrar dessas pessoas. Não tem como a gente não lembrar. Então, conforme esse período vai chegando, a gente vai falando assim, nossa, vai ser o primeiro Natal ou o primeiro Ano Novo sem a minha avó, sem o meu avô, sem meu pai, sem minha mãe, ou sem algum amigo, ou sem algum familiar importante. E realmente não é mais a mesma coisa sem essas pessoas. Outra razão que gera muita angústia e principalmente muito estresse é o excesso de compromissos no final do ano. Quem tem filhos, então, mais compromissos ainda. Compromissos na escola, ou mesmo você se vê obrigado a ir a lugares que você não gostaria de ir. Participar daquele amigo secreto que você, de repente, detesta, ou ir na festa da firma, é todo um excesso de compromissos familiares, compromissos escolares e compromissos profissionais que geram um estresse, que geram uma angústia que você não vê a hora de tudo isso acabar. Outra razão que já gera um desconforto, que já gera um estresse, é você saber que vai ter que encontrar com pessoas, com familiares que você não viu o ano inteiro, que não te mandaram nenhuma mensagem o ano todo e agora no Natal aparecem felizes na sua frente, com aquele sorriso falso. E aí você tem que conviver com as pessoas, você se sente obrigado a fazer isso. De repente são parentes da sua esposa ou parentes do seu marido, que nessa convenção social você fica ali olhando para o relógio, não vê a hora desse tempo passar logo até chegar aquele momento mágico antes da despedida, a foto clássica da família. É aquela foto que as pessoas tiram para colocar nas redes sociais para simbolizar que elas também têm uma família perfeita e feliz no final do ano. Traumas de final de ano. Muitas pessoas revivem traumas. Pode ter sido uma situação de abandono ou até uma situação mais grave na infância e na adolescência que é melhor nem falar aqui. Ou seja, nós revivemos coisas que machucam a gente, coisas que tocam em feridas que não é legal lembrar em nenhuma época. Mas nessa época do ano, essas memórias parece que são ativadas com mais facilidade. Eu, por exemplo, durante 20 anos na minha vida, eu não tinha prazer nenhum, nem no Natal, nem no Ano Novo. Até a minha infância, até a minha adolescência, era gostoso. Eu ficava esperando chegar aquela época, porque era um momento que eu via meu pai perto da minha mãe, eu sentia um pouco mais de amor entre eles, a família ficava unida. Então aquele sentimento de proteção, aquele sentimento de família, eu revivo até hoje. Mas, a partir de uma certa idade, eu tive um problema muito sério na minha família. Primeiro com meu pai, com alcoolismo, depois com meu irmão mais novo, que se envolveu com drogas.
O meu irmão foi internado muitas vezes em clínicas de recuperação. Recebia alta, vinha para casa, ficava tudo bem. E aí chegava perto do Natal, perto do Ano Novo, ele tinha uma recaída emocional e começava a usar drogas novamente. E acabava destruindo aquele momento que minha mãe criou uma expectativa o ano todo. Isso não acontece mais. Há muito tempo, essa situação foi superada na minha família e eu tive que ressignificar para dar um outro sentido para esse período na minha vida e não deixar que os traumas do passado impactassem as pessoas que eu convivo hoje, para não trazer a infelicidade que está guardada na minha memória para os momentos felizes que as pessoas que não têm nada a ver com isso estão vivendo hoje. Outra razão que deixa muita gente angustiada é essa sensação que parece que o mundo vai acabar. Parece que todo mundo fica meio louco, sabe? Parece que perde o senso, perde o bom senso. Correria, barulho, luzes, pessoas irritadas, pessoas que parecem que estão atrasadas, atropelando as outras pessoas no trânsito, na fila. As pessoas ficam mal educadas, as pessoas acabam te atacando de graça. Ou seja, é um período que afeta muitas pessoas que acabam se recolhendo para não lidar com essas situações, porque isso é muito chato. Calma que ainda tem mais. Esse outro motivo agora é muito delicado, porque as pessoas, infelizmente, nesse período de redes sociais, não só por conta das redes sociais, acabam comparando as próprias vidas com a vida dos outros. Então as pessoas ficam navegando pela internet, pelos stories da vida, vendo as pessoas felizes, tirando férias, viajando, comprando, fazendo coisas que você não pode fazer, infelizmente. Às vezes não é pelas redes sociais. Você conversa com as pessoas no trabalho, conversa com seus colegas, com seus amigos, as pessoas começam a falar que estão fazendo as malas, começam a falar que já estão programando a viagem, começam a falar que já estão comprando as coisas para o Natal. E normalmente as pessoas sempre te perguntam, você vai passar o Natal aonde? Vai viajar? Vai passar o Ano Novo com quem? E ao responder essas perguntas, você se sente angustiada, porque você está se comparando com os outros. Elas não sabem e nem são obrigadas a saber, elas não fazem de propósito, mas o fato é que enquanto elas estão falando sobre viagens e festas, você está pensando nas suas dívidas. Você está cheia de dívidas e nem sabe como será o próximo ano. Outra razão comum de brigas é quando o casal não sabe como é que vai fazer o final do ano, porque às vezes a esposa ou o marido, uma das partes, quer sempre passar na casa da mãe ou na casa do pai, ou um ou outro. E sempre tem aquela negociação ou aquela imposição, onde alguém diz assim, eu vou passar com a minha mãe, ou com o meu pai, ou com a minha família sempre. Se você quiser passar com a sua família, pode ir, eu não vou. O casal racha, o casal se separa, tem uma confusão no final do ano, porque um lado ou outro não entende que tem que ter um equilíbrio. O que normalmente as pessoas fazem é revezar ou ir nas duas casas, mas não ficar o tempo todo nas duas casas. Mas, quando a família é muito distante de um ou de outro, há de haver uma negociação mais sensata. Nesse período, o sentimento de solidão ele é potencializado. Se a pessoa já passou o ano inteiro ali carregando um pouco desse sofrimento, dessa sensação que ela não tem uma rede social ativa, que ela não tem amigos, ou que a família a abandonou, ou seja, a pessoa não tem uma vida social. Quando chega no final do ano, isso se potencializa. E isso é muito triste. E esse conjunto de coisas que eu falei até aqui pode levar algumas pessoas a tirarem a própria vida, infelizmente. Outra razão é o sentimento de inadequação e de culpa. Parece que eu sou um ser de outro planeta, porque eu não concordo com tudo isso, eu não vejo graça nisso, eu não acredito no Natal, eu nunca acreditei nessas festas, então eu me sinto inadequado e até me sinto um pouco culpado de ver as pessoas felizes, as pessoas comemorando, e eu acho aquilo bobagem. Eu acho que não existe Natal, eu acho que é só uma época de consumo, eu acho que é só uma época para fazer as pessoas gastarem dinheiro, eu acho que é uma época de falsidade e eu não me encaixo em nenhum lugar. Se você se identificou com tudo isso, está sentindo um alívio, está falando, nossa, eu pensei que eu era a única pessoa que pensava nessas coisas, que sentia essas coisas, saiba que você não está só. Se você não vê a hora de tudo isso passar para chegar o dia 2 de janeiro do ano seguinte e o ano começar de verdade, saiba que tem muitas pessoas que sentem e pensam como você. Então, por isso eu peço que você deixe o seu like
para a gente conseguir aqui identificar quantas pessoas estão passando por isso e quantas pessoas vão começar a aplicar as 7 dicas que eu vou passar para você agora, de como você pode lidar com esse sentimento para não viver mais assim, para refazer a sua vida, para você se sentir mais leve agora e nos próximos anos. A primeira coisa que você precisa fazer para se libertar desse sentimento é dar um outro sentido para esse período, porque ele é funcional, ele tem um porquê de existir. Nós somos seres que vivemos em ciclos. Nós precisamos de ciclos de renovação, de ciclos de recomeço, porque se não tivesse esse período e fosse direto, a gente ia ficar só acumulando uma série de sentimentos e sensações sem processá-los. Porque esse é um período de reflexão, é um período de questionamento. A gente não pode fugir desse momento. Dói, machuca, faz com que a gente reviva algumas coisas que eu falei até esse ponto do vídeo, mas são extremamente necessários, porque é isso que faz a gente amadurecer. Nós precisamos dos ciclos de começo, meio e fim. O calendário serve para isso. Nós somos natureza, é por isso que existem as 4 estações do ano. E cada estação tem a sua função de renovar a natureza, renovar a terra, renovar os frutos, as frutas, as flores, e assim somos nós. É um período para renovarmos as nossas esperanças, para fazermos planos. Eu sei que existem todas essas dificuldades, mas como nós podemos usar esse período a nosso favor? É isso que nós precisamos fazer, porque o final do ano vai continuar existindo. O Natal vai continuar existindo. Esse período vai continuar existindo. Então, para eu superar tudo que eu sinto, eu tenho que mudar algo em mim. Segunda dica: comece a fazer algo que dependa só de você. Esse é um bom momento para fazer isso. Não comece nada que envolva outras pessoas para que você não encontre objeções e uma desculpa pronta para parar de fazer. Comece algo que dependa só de você. E se o problema for dinheiro, comece a fazer algo que não dependa de dinheiro. E a minha dica é: vá fazer alguma atividade física simples. Comece a movimentar o seu corpo para sair desse estado que muitas vezes te deixou travado, porque o nosso sentimento ele fica somatizando. E toda vez que nós corremos ou caminhamos, nós circulamos a nossa energia, nós ativamos a nossa endorfina e isso revitaliza a nossa mente, revitaliza os nossos sentimentos. Não pense em nada, não pense em nada. Apenas caminhe, apenas corra. Faça algo por você que dependa só de você. Terceira dica básica, e você vai conseguir. Vai por mim, ponha fé que você vai fazer isso. Não entre em redes sociais nesse período de ano. Você vai entrar ali no Instagram, vai entrar no Facebook, se você ainda tiver Facebook, ou no TikTok, ou em algum outro lugar, e vai ver o quê? Vai ver tudo isso que nós falamos no vídeo. As pessoas felizes, com chapéuzinho vermelho, árvore de Natal, Papai Noel, pessoas fazendo as malas, pessoas viajando. Você vai receber uma série de estímulos para colocar você em comparação às outras pessoas. Você não pode se comparar com aquilo que você não sabe se é real. Você não pode se comparar com aquilo que não é justo, porque você tem a sua história, você tem a sua vida e eles têm a vida deles. Então feche essa porta, feche a porta das redes sociais. Eu até aconselho você a fechar para sempre. Fique só com o YouTube aqui, com alguns canais e o meu aí como inscrito. Mas essas redes sociais todas, livre-se delas o ano que vem. Livre-se delas agora. Você não precisa delas para viver. E isso te deixa doente. Isso gera angústia. Isso gera ansiedade. Você ficar olhando a vida dos outros. É a porta da tentação. É a porta da maldição. É a porta de tudo aquilo que não faz bem para você. E você sabe disso e continua. Livre-se disso já. Quarta dica: não viva o plano dos outros. Não fique tentando atender a expectativa dos outros, principalmente nessa época. Não. Você tem a sua vida, você tem os seus planos, você sabe aquilo que te faz bem e aquilo que não te faz bem. Viva mais por você e comece agora. Talvez esse seja o primeiro ano que você vai dizer não. E agora já entramos na outra dica. Aprenda a dizer não. Não, eu não vou na festa de final de ano.
eu não vou participar do amigo secreto, eu não vou passar o Natal do jeito que eu passei antes, vamos negociar. Se isso vai trazer uma confusãozinha esse ano para a sua família, lembre-se que não é essa a função. A ideia é abrir uma conversa para consertar aquilo que não está te fazendo bem há anos. E você nunca falou. Você está carregando essa angústia dentro de você, esse desconforto que te faz mal, porque você tem medo de expressar os seus sentimentos. Expresse os seus sentimentos. Deixe todo mundo saber aquilo que você sente. Quem sabe as pessoas vão dizer o seguinte: nossa, eu nem imaginava que você sentia isso. Eu não imaginava que isso te fazia tão mal. Tudo bem, esse ano vai ser diferente. Vamos fazer diferente. Vamos fazer por você. Agora um assunto que é difícil. A gente tem que entender o ciclo do luto. Entender que a perda faz parte do ciclo da vida. Estamos falando agora de um grande ciclo de nascimento, vida e morte. Todos nós iremos passar por isso. E não é fácil lidar com essa situação. Esse ano, pela primeira vez, nós vamos passar sem o avô e sem a avó da Patrícia, que faleceu recentemente. Esse ano, pela primeira vez, amigos meus íntimos que perderam mãe e pai vão passar um final de ano sem eles. Pessoas que nos deixaram, que era a minha madrinha de casamento, que era um pai de um amigo meu, pessoas que nós nos despedimos e pessoas que nós não conseguimos nos despedir porque estávamos viajando. Muitas pessoas ao nosso redor passaram pelo luto. Porque o fato é o seguinte: a partir de uma certa faixa etária, a gente começa a ir mais em velório do que em aniversário. O ciclo da vida vai chegando perto da gente e levando as pessoas embora. E é o momento de a gente entender o que é o luto, o que é a perda, buscar uma ajuda profissional e entender que o luto dura, no mínimo, 1 ano. E você não deve se sentir mal, culpado ou inadequado por isso. Respeite a sua dor, respeite esse período que você prefere passar sozinho ou sozinha e tudo bem. Deixe o tempo cuidar disso. Deixe o tempo trazer a cura. Entregue-se a Deus. E ao fazer isso, você estará praticando a sua autenticidade, seguindo aquilo que te faz feliz, e não seguindo um fluxo, um padrão que você seguia sempre. Você vai começar a quebrar padrões para pensar mais em você. Você vai praticar algo que eu chamo de egoísmo bom. O que é o egoísmo bom? É quando você começa a se priorizar. Egoísmo bom é querer que você pense em você, mas também pensa nos outros. Egoísmo ruim é aquele que você pensa só em você e não pensa nos outros. Comece diferente. Comece o próximo ano pensando em você primeiro, na sua saúde, nas suas prioridades, naquilo que você precisa resolver para você ficar bem, para ter condições de cuidar das pessoas que precisam de você. Coloque-se em primeiro lugar de uma vez por todas. Essa última dica é muito importante e serve para 2 pessoas, aquelas que estão angustiadas e sofrem por esse período e aquelas que estão felizes e tudo bem. Vamos lá. Aquelas que estão angustiadas e tristes vão fazer o seguinte: não cobre das outras pessoas, não exija das outras pessoas que elas te entendam. De repente elas não vão te entender. Então você não pode levar esse sentimento que você está sentindo, essa angústia, essa coisa às vezes ruim, essa negatividade e transformar num tipo de birra, em um tipo de ataque, em um tipo de acusação. Não faça isso. Se você não está bem, fique na sua. Não vai estragar o Natal e o final do ano dos outros porque você não está bem. Beleza? E você que está bem, seja mais sensível, seja mais empático. Conheça de fato as pessoas que estão à sua volta. Preste atenção naquilo que você fala, para não gerar comparação. Preste atenção naquilo que você faz, principalmente quando nós falamos de dinheiro, quando nós falamos de coisas que nós vamos fazer. Não faça isso com pessoas que você sabe que estão passando por alguma dificuldade. Se você sabe que alguém está passando por um luto, não vai chegar saltitando e feliz de maneira irritante sem considerar o que o outro sente nesse momento. Tenha um pouco de bom senso. Você, só você é que tem o poder de dar um outro sentido para esse período na sua vida. Você pode quebrar os padrões antigos, respeitar os seus sentimentos, mas mudar a forma com que você lida com os seus sentimentos. Você pode redefinir, ressignificar como você quer viver o final deste ano e os próximos anos. Eu desejo do fundo do meu coração que você coloque em prática algo que eu falei nesse vídeo, para remover essa angústia,
esse aperto no peito para ter um final de ano mais leve e mais feliz. Até o próximo vídeo.